Que a paz de Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje eu vou trazer a meditação em Isaías capítulo 3. Já há alguns dias o Senhor tem me mostrado essa palavra para meditar nela. Eu leio e eu estou buscando compreender ainda o que o Senhor quer que eu fale. Mas eu confio no Senhor que me enviou. Eu confio que Deus que me trouxe aqui para anunciar essa palavra, Ele me dará ela. Ele me dará o que precisa ser dito. Então nós iremos começar meditando na palavra de Deus, lendo a palavra e que o Espírito Santo de Deus me direcione aquilo que Ele quer falar por meio dessa mensagem. Amém? Vamos lá. Isaías capítulo 3, versículo 1. O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo de que dependem. Cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia um homem dirá a seu irmão: você tem roupas, seja nosso líder, assuma o governo deste monte de ruínas. Nós vemos um julgamento de Deus contra Judá. Nós vemos o julgamento do Senhor por causa da maldade, por causa de abandonar ao Senhor, por não andar na luz do Senhor, não buscar a justiça, não andar com Deus. Na verdade, é virar as costas para Deus. Sabe, nós vemos que aqui diz, olha, tudo aquilo que vocês dependem. Eles não são mais dependentes de Deus, mas tudo aquilo que vocês dependem, cada pedaço de pão, cada gota de água, heróis, soldados, juízes, profetas, adivinhos e autoridades, oficiais dos exércitos, altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos, ou seja, estavam dependendo até de coisas que não agradam a Deus, né? Nós sabemos que a adivinhação não é algo que agrada ao Senhor. Então a dependência, a confiança deles estavam nessas coisas que são perecíveis, que acabam, que passam com o tempo. É terreno, é por um tempo. Confiança em pessoas, confiança em magia, em magos, astrólogos, confiança em um pouco de comida, em algo que é terreno, é material, é daqui. A nossa confiança precisa estar em Deus. O juízo do Senhor, o julgamento do Senhor veio contra Judá, porque eles viraram as costas para Deus. Nós paramos no versículo 6 que diz: você tem roupas, seja nosso líder, assuma o governo deste monte de ruínas. Mas ele responderá: não posso ajudar, não tenho roupas nem comida sobrando. Não me escolham como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Tá vendo o erro? Falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. Quantos estão hoje nessa nação, abertamente falando contra o Senhor, mostrando abertamente suas visões contra Deus, se rebelam abertamente contra o Senhor, falam contra Deus e não querem o obedecer. A expressão do rosto os denuncia, no versículo 9 diz: exibem seu pecado como o povo de Sodoma, nem sequer procuram escondê-lo, estão perdidos, trouxeram desgraça sobre si mesmos. Não fazem mais questão de esconder, expõem abertamente os seus pecados e se orgulham
do seu pecado. Não pense que Deus está vendo tudo isso e se agradando, não. O Senhor não se agrada disso. Na verdade, assim como o Senhor trouxe, né, o julgamento contra Judá, o povo dele que se rebelou, que expunha o pecado, que estava contra Deus, chega o tempo em que Deus derrama do juízo dele. O Senhor, ele é tolerante, ele é longânimo. O que significa o Senhor ser longânimo? Ele é tardio no irar-se. Ele dá tempo para quê? Para que se arrependam. Mas se não se arrependem, o Senhor envia os mensageiros dele para anunciar, para falar sobre o arrependimento, para falar sobre o pecado, para conduzi-los a Cristo. Mas se não há arrependimento, vem o juízo de Deus, vem o juízo do Senhor. E é isso que essa palavra hoje está dizendo. Falam contra o Senhor, não querem obedecer a Deus. Rebelam-se abertamente contra a sua glória, contra a glória de Deus. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma, nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos, trouxeram desgraça sobre si mesmos. Eles mesmos trouxeram desgraça sobre si. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. E é o que Deus tem me dito em diversas palavras, em diversas mensagens. O juízo dele vem sim, mas sobre aqueles que estão contra Deus, aqueles que não se arrependeram, aqueles que continuam andando no caminho de iniquidade e vão contra o Senhor e contra a glória de Deus e desprezam ao Senhor e continuam fazendo o que é mal, não se arrependem, ouvem a palavra de vida, mas não dão ouvidos, né? Eles se irritam em ouvir a verdade, em ouvir sobre Cristo Jesus. Mas o Senhor diz aos justos, não tenham medo, porque eu os guardarei. É Deus quem te guarda. Deus tem me dado constantemente essa mensagem. Eu vou guardar os meus. Diga aos meus que eu irei guardá-los. Eu farei separação. Deus fará separação, assim como o Senhor fez separação no Egito, quando veio a 10ª praga. É que o sangue do cordeiro estava sobre os umbrais das portas do povo de Deus. E o anjo da morte não entrou, não passou a 10ª praga. O Senhor fará separação. Não foi só essa praga, teve outras pragas que foram à terra do Egito e não tocou no povo de Deus, porque o Senhor guardará aqueles que são dele, aqueles que permanecem nele, aqueles que permanecem andando na justiça, andando na luz de Deus. Então, digam os justos que tudo lhes irá bem, desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos oprimem meu povo, mulheres o governam. Ó meu povo, seus líderes o enganam e conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. É Deus quem governa todo o universo e é o Senhor quem se pronuncia em julgamento sobre as autoridades do povo e sobre os governantes. Deus quem levanta governantes e Deus quem faz cair também. Às vezes Deus levanta um mau governante, deixa que um mau governante entre num governo, para quê? Para que venha o juízo do Senhor por causa da iniquidade de um povo, da iniquidade de uma nação. É como se fosse uma consequência do nosso erro, das nossas escolhas erradas. O Senhor, ele toma o seu lugar no tribunal, versículo 13, e apresenta a sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. O que roubaram dos pobres, agora enche suas casas. Ou seja, Deus pronunciando o julgamento. Olha, vocês
entraram para governar o meu povo, mas vocês estão enchendo as suas casas com aquilo que pertencia aos outros, com aquilo que pertencia à casa dos pobres, à casa dos outros. Roubaram dos pobres o que agora enche as suas casas. Como ousam esmagar o meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Deus não quer que a gente venha oprimir, roubar, enganar. Se um governante rouba de um povo, isso será levado diante do Senhor, isso é exposto diante do Senhor, porque Deus, Ele não dorme, Ele está ali o tempo todo, né, de olhos abertos, Ele sonda os corações, Ele sabe exatamente o que cada um planeja fazer, deitado na sua cama, meditando no que está fazendo, o Senhor sabe. Então não pense que aqueles que estão em altas posições, né, governando no país ou governando em nações, sabe, lugares altos, governantes mundiais, que Deus não sabe o que eles estão planejando fazer, o que fazem. Deus sabe de todas as coisas. E Deus exige uma resposta. Versículo 15, como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó. Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos exércitos, diz a palavra. Que nós possamos confiar no cuidado de Deus, no amor dele. O Senhor é soberano, ele não perdeu o controle de nada. Ele governa sobre todas as coisas. Até o inimigo, para agir, ele tem que pedir autorização ao Senhor. Nós vemos isso lá no livro de Jó, quando o inimigo pede a autorização para tocar na vida de Jó. Ou nós damos autoridade, legalidade ao inimigo, porque pode ser também esse caso. Então o inimigo, ele vai agir de acordo com a permissão de Deus ou a nossa legalidade, a permissão que nós damos quando damos brechas, abrimos a nossa vida, quando pecamos, quando literalmente entregamos de mão beijada para Satanás fazer o que ele quiser com a nossa vida e andamos sem querer saber da vontade de Deus, o que agrada ao coração do Pai. Esse vídeo hoje foi mais como uma reflexão. Deus, ele é juiz de toda a terra. Nós não somos. E é o Senhor quem julgará as nações. É o Senhor quem trará juízo sobre nações. Mas na mesma medida, o Senhor trará livramento para aqueles que permanecem andando na luz, para aqueles que permanecem em Jesus. Que você hoje possa escolher andar na luz, andar na presença do Senhor, andar no caminho que é estreito, mas que leva para a vida. Que não venhamos nos corromper com esse mundo. Cada vez mais nós vemos que esse mundo está expondo o quanto despreza a Deus, o quanto não é tolerante com a palavra, o quanto não quer saber do Senhor. Mas nós não devemos desanimar, devemos prosseguir, porque a igreja não vai parar. Nós prosseguiremos e ainda assim poderemos resgatar muitos para a vida eterna. Muitos estão aí caminhando para a morte, caminhando para a condenação. Mas o nosso papel é prosseguir no Senhor, conduzir muitos para a vida eterna, conduzi-los para Jesus Cristo. Não desanime, pregue o Evangelho para todos, porque não sabemos aqueles que o Senhor trará para si. Nós não sabemos aqueles que o Senhor tocará no coração. Nós não temos como saber, mas o Senhor te convida a pregar o Evangelho a toda criatura. Siga
anunciando, falando de Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por isso Deus me chamou a estar aqui hoje e todos os dias para anunciar sobre Cristo Jesus, sobre o amor de Deus por nós. E esse amor tão grande que Ele tem por nós, Ele enviou o Filho dele amado. Para quê? Para que Ele viesse a esse mundo e pudesse levar sobre Ele a culpa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz, Jesus levou sobre si. E pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos curados, nós fomos curados, nós já fomos libertos do pecado. E hoje o Senhor nos conduz a levar a palavra, que é Cristo. Cristo Jesus é a palavra. Levar Ele às pessoas. Para quê? Para que sejam libertas, para que sejam salvas, para que sejam alcançadas pela graça e misericórdia de Deus. A vontade do Senhor não é destruir esse mundo, não é destruir a cada um de nós, não. A vontade do Senhor é que nos arrependamos. Para quê? Para que nós voltemos para Ele e tenhamos vida. Deus não quer te destruir. Deus quer te dar vida, Ele quer restaurar você, Ele quer te salvar, porque Ele te amou primeiro, quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda estávamos num lamaçal de pecados. Deus olhou para nós com um olhar de amor e nos resgatou por meio do Filho dele. E todo aquele que, ao ouvir a palavra, e Cristo Jesus é a palavra, e crê em Jesus Cristo, no Filho de Deus, né, e abre o coração para que Jesus habite em nós. Todo aquele que abre o coração para Jesus, recebe Jesus como Senhor, recebe de Deus Pai salvação, recebe de Deus restauração, vida eterna com Ele. E nós recebemos também o Espírito Santo dele, que nos anuncia Cristo Jesus. Amém? Que possamos abrir o nosso coração para Deus, deixar Ele ministrar, deixar Ele fazer essa obra, porque essa obra só pode ser feita pelo próprio Senhor. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completar. E Ele que começou a obra na minha vida também é fiel para completar. Nós precisamos prosseguir dia após dia, lutando contra o nosso eu, a nossa carne, desejando as coisas do alto, olhando para Cristo, sendo imitadores de Cristo Jesus. Amém? Meu convite é: prossiga a boa caminhada. Esse mundo cada vez vai estar mais difícil, porque conforme vai chegando o fim, né, o tempo do fim, mas nós vemos que esse mundo vai estar sendo corrompido, mas a igreja vai ser perseguida. Mas a nossa missão é continuar no Senhor e anunciando a boa palavra, as boas novas, porque sim, ao anunciar, vidas serão resgatadas, serão libertas. Quando eu falo, é como se eu visse, sabe, o lago de fogo e pessoas caminhando sem saber por essa direção, rumo à condenação. E a nossa missão é resgatá-los, trazê-los para Cristo, mostrar Cristo por meio de nossas vidas. Que você seja um exemplo, que você possa ser imitador de Cristo para que outros vejam, conheçam Cristo por meio de ti. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Conduza-nos, Senhor, à Tua vontade. Senhor, que haja arrependimento. Aonde o Senhor levar essa mensagem, que eu sei que o Senhor conduzirá a quem o Senhor quer. Que o Senhor possa ministrar esse coração e que a semente não seja roubada pelo inimigo. Que ela encontre uma terra fértil. Em nome de Jesus. Que haja
arrependimento, quebrantamento de coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus continue ministrando ao teu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.